Olá, bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje o nosso mergulho é num tema assim, fundamental no comércio exterior, valoração aduaneira. Oi. Pois é, um nome talvez um pouco técnico, né? Sim, mas basicamente é o jeito de definir o valor certo de um produto que está chegando do exterior para poder calcular os impostos, né? Exatamente. É o valor que vai servir de base para o cálculo. Parece direto, mas tem seus detalhes. E é super sério, né? Tem até um acordo internacional, o AVA-GATT, é isso? Isso, o Acordo de Valoração Aduaneira do GATT, que hoje está na OMC. Ele meio que padroniza como os países devem fazer isso. Ah, para ter uma regra do jogo global. E aqui no Brasil a gente segue isso e também tem as nossas regras, tipo o regulamento aduaneiro, e parece que tem uma instrução normativa nova, a 2090 de 2022. Exato. O Regulamento Aduaneiro, que é o Decreto 6.759, e essa IN mais recente detalham a aplicação aqui. Entendi. E qual o grande objetivo disso tudo? É só para cobrar imposto? Bom, cobrar o imposto certo é parte, claro. Mas a ideia principal é evitar maracutaias, digamos assim. Evitar que se declare um valor muito baixo para pagar menos imposto, que é a subvaloração. Ah, a famosa nota baixa. Pois é. E também evitar o contrário, declarar um valor inflado, supervalorizado, que pode ser para lavar dinheiro, maquiar outras operações, enfim. Distorce o mercado. O foco é achar o valor real, o valor justo daquela transação. Faz todo sentido. Ok. Então, como é que você acha esse valor justo na prática? Pelo que eu li no material, não é só pegar a nota fiscal e pronto, né? Tem tipo métodos, uma ordem a seguir. Isso mesmo. São 6 métodos. E a regra de ouro é, eles são sequenciais e excludentes. Você tem que tentar o primeiro. Se não der, só então você pode ir para o segundo e assim por diante. Não pode pular nem escolher o que parece mais fácil. Uma escadinha, então, um degrau de cada vez. Vamos desempacotar isso. Qual é o primeiro degrau? O preferido, imagino. É o método 1, o do valor de transação. Esse é o principal. A ideia é usar o preço que foi efetivamente pago ou que ainda vai ser pago pela mercadoria naquela venda específica para o Brasil. Ah, o valor do negócio mesmo. Sim, mas não é só o valor do produto na fatura. Tem que somar uns custos que o importador teve até a mercadoria chegar aqui, tipo o frete internacional, o seguro desse transporte. Até o porto ou aeroporto de chegada, né? Exato. E também entram comissões, mas só as de venda, pagas ao vendedor lá fora. Curiosamente, se o importador pagou uma comissão para um agente de compra dele, isso não entra. Embalagens também entram no custo. Entendi. Então é o preço da mercadoria mais esses penduricalhos necessários para ela chegar. Mas tem alguma condição para usar esse método? Tem sim, e são bem importantes. Primeiro, tem que ser uma compra e venda mesmo. Doação, amostra grátis, aluguel, já não serve para o método 1. Ok, tem que ter tido um pagamento ou promessa de pagamento. Isso. E não pode ter nenhuma restrição esquisita no negócio que afete o preço. Por exemplo, o vendedor falar, só te vendo por esse preço se você comprar outra coisa junto, ou o preço final depende de quanto você revender aí no Brasil. Ah, condições que sujam o valor da transação original. Exatamente. Se tiver alguma coisa assim, ou se o comprador e vendedor forem ligados, tipo matriz e filial, e essa ligação influenciar o preço, aí o método 1 pode não ser aplicável. Certo. E aí, se não dá para usar o método 1, o que a gente faz? Desce para o degrau 2. Exato. Método 2, valor de transação de mercadorias idênticas. A gente busca uma outra importação que já aconteceu de um produto igualzinho. Igualzinho como? Tipo, mesma marca, igual em tudo. Características físicas, qualidade, reputação, mesmo país de produção, mesmo produtor. E tem que ter sido vendido para o Brasil mais ou menos na mesma época e nas mesmas condições comerciais. Nossa, isso parece difícil de achar. Uma cópia carbono aduaneira. Pode ser bem desafiador, dependendo do produto. Se não achar essa gêmea perfeita. Aí desce mais um degrau. Método 3. Isso, método 3. Valor de transação de mercadorias similares. Aqui a régua baixa um pouquinho.
Não precisa ser idêntica, mas tem que ser parecida. Parecida como? Que tenha características e composição semelhantes, que cumpra as mesmas funções, que seja comercialmente intercambiável, sabe? Tipo, se o consumidor aceitaria uma pela outra, e ainda valem as regras de mesmo país, mesmo produtor, época e condições parecidas. Continua um desafio achar esse primo da mercadoria, imagina. Continua, porque você precisa do valor de transação dessa outra mercadoria idêntica ou similar, que também tem que ter sido apurado pelo método 1. Entendi. Então, os 3 primeiros métodos dependem de achar uma outra transação comparável, seja da própria mercadoria, seja de uma idêntica ou similar. E se nada disso for possível, acabaram as opções? Não, aí a lógica muda um pouco. Entram os métodos, digamos, mais investigativos. Aqui é onde fica realmente interessante. Opa, conta mais. Método 4. Método 4, valor de revenda, também chamado de método dedutivo. A gente inverte o caminho. Pega o preço pelo qual a mercadoria importada ou uma idêntica ou similar é vendida aqui no Brasil, no mercado interno. Ah, o preço na prateleira, digamos? Isso, o preço de venda aqui. E aí começa a subtrair, a deduzir tudo que foi abrigado depois que ela chegou. Tira a margem de lucro usual, as despesas gerais de venda aqui, marketing administrativo, as comissões pagas para os vendedores internos. Tira também os impostos pagos aqui dentro, tipo ICMS, PIS, COFINS. Sim, tira os impostos internos, tira o custo do frete e seguro dentro do Brasil, é fazer a conta de trás para frente para chegar no valor que ela teria lá na chegada, antes desses custos e lucros brasileiros. Uau! É uma engenharia reversa financeira. Parece bem complexo conseguir esses dados todos. É bastante complexo, sim, exige um bom controle e informações sobre o mercado interno. Se não for viável fazer essa dedução toda... Próximo degrau? Método 5? Exato, método 5, custo de produção, ou método computado. Esse vai lá na origem mesmo. Quanto custou para fabricar a mercadoria lá no país de exportação? Como assim? A gente tem que somar o custo da matéria-prima, o custo da fabricação ou montagem em si, e adicionar um valor de lucro e despesas gerais que seja, digamos, normal para aquele tipo de produto vindo daquele país quando vendido para o Brasil. Mas como a gente consegue essa informação do fabricante lá fora? Eles não vão abrir a planilha de custos assim, né? Pois é, essa é a grande barreira do método 5. Geralmente isso é viável se o importador e o exportador têm uma relação muito próxima ou se o próprio exportador se dispõe a fornecer esses dados de forma comprovada para a alfândega. É raro conseguir aplicar na prática. Imagino. Então, já passamos por 5 métodos. E se nenhum deles funcionar, o que acontece? A mercadoria não entra? Não, calma. Existe o último recurso. O 6º método, que é justamente chamado de método do último recurso. Ah, a última cartada. Basicamente, quando, por alguma razão, nenhum dos 5 métodos anteriores pôde ser aplicado, a alfândega vai determinar o valor usando critérios razoáveis, flexíveis, mas que ainda precisam ser consistentes com os princípios gerais do Acordo de Valoração, o AVA-GATT, e baseados em dados disponíveis aqui no Brasil. Razoáveis. Mas isso não abre margem para subjetividade? Para um valor meio chupado? Olha, o fascinante aqui é que existe uma trava bem clara. Esse método não pode de jeito nenhum usar valores arbitrários ou fictícios. Não pode usar o preço de venda de produto nacional similar, não pode usar custos de produção diferentes daqueles apurados no método 5, não pode usar valores mínimos. Tem que ter uma lógica, uma base em dados reais, mesmo que adaptados. Entendi. Mesmo sendo flexível, não é terra sem lei. Tem que ter um fundamento. Exatamente. A razoabilidade tem que ser comprovada. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Que, para definir o valor de uma mercadoria importada, existe todo um sistema, uma estrutura com 6 passos bem definidos, uma hierarquia rígida, para tentar chegar o mais perto possível do valor econômico real daquela transação. Não é aleatório. Perfeito. E se a gente conectar isso ao quadro geral, para o dia a dia das empresas? Acertar na valoração aduaneira não é só cumprir regra, né?
É uma questão estratégica. Como assim? Porque errar esse valor, seja para mais ou para menos, pode gerar multa, pode atrasar a liberação da carga, pode até levar a processos mais sérios e impacta diretamente o custo final do produto, a competitividade da empresa. Tem algum erro comum que o pessoal comete nisso? Há vários. Um clássico, por exemplo, usando o método 1, é esquecer de incluir no valor aduaneiro pagamentos de royalties ou licenças que o importador tem que fazer pelo direito de usar ou vender aquela mercadoria importada. Se esse pagamento for condição da venda, ele tem que entrar na conta. Muita gente esquece. Nossa, um detalhe que pode custar caro depois. Exatamente. Por isso a conformidade e o compliance nessa área é tão importante. E imagino que, com toda essa complexidade, 6 métodos, regras, ajustes, a recomendação do material que a gente viu faz todo sentido. Se tiver dúvida, não tenta adivinhar. De jeito nenhum. Melhor procurar ajuda, né? Falar com um despachante aduaneiro, um consultor especializado em comércio exterior, alguém que vive isso todo dia. Com certeza. É um investimento que evita muita dor de cabeça e prejuízo lá na frente. E sabe, pensando nisso tudo... Fico pensando, com as cadeias de suprimento globais cada vez mais complexas, fragmentadas, e o boom do e-commerce, né? Aquelas comprinhas que a gente faz direto da China, dos Estados Unidos, que tem uma dinâmica totalmente diferente, rápida, pulverizada. Sim, é outro mundo comparado com a importação tradicional de containers, né? Exato. Aí levanta uma questão importante para a gente refletir. Como será que esses métodos de valoração que foram pensados para um modelo de comércio mais tradicional vão conseguir se adaptar? Como vão continuar capturando o valor real dessas novas formas de comércio no futuro? É um desafio interessante, né? Verdade. Fica aí a reflexão sobre como essas regras vão evoluir com o próprio comércio. Excelente ponto.